Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens que a gente gosta de revisitar de tempos em tempos, chamada Uma Refeição com Jesus. Uma refeição com Jesus. A grande inspiração para essa série é que grandes ensinamentos e diálogos de Jesus aconteceram durante uma refeição. E isso é impressionante, porque geralmente a gente não quer conversas pesadas durante uma refeição. A gente hoje vai almoçar no domingão, você já está preparando aí talvez um churrasquinho. Talvez você já está aí pensando que antes de acabar a celebração já precisa fazer o pedido no iFood. Você já está se organizando aí. Você que não presta, que vai me mandar aquela foto daquele churrasco, daquele prato que você vai fazer aí no domingo, vai me mandar para me fazer água na boca. Então você já está planejando que esse momento seja muito legal, muito bom. O momento de domingo, momento bom, momento da refeição. E a gente não gostaria de ter conversas pesadas. Às vezes tem, né? Mas a gente preserva coisas light. Mas quando a gente olha as refeições que Jesus fez, momentos que ele se reuniu para se alimentar, momentos grandiosos, ensinamentos grandiosos aconteceram nesses momentos. Muitos assuntos interessantes rolaram. E como diz a minha irmã querida Lídia, fala assim, alguns assuntos, alguns temas trazem aquele quentinho para o nosso coração. Vocês já ouviram a Lídia falar isso? Vocês já ouviram? Então ela fala que algumas coisas que Deus faz trazem um quentinho assim pro coração. Então, essas conversas, esses episódios de Jesus sentando para comer, trazem um quentinho pro coração. Então, nesse frio que a gente está passando, a minha intenção é que o episódio de hoje traga esse quentinho pro seu coração e fale profundamente a você alguma coisa que Deus gostaria de falar. E muitas vezes ele vai falar alguma coisa que eu não disse, mas então fique com o que Deus colocar no teu coração. A história de hoje começa assim. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e se sentou para comer. É simples assim. Qual é o contexto desse encontro, desse convite para jantar? Para a gente entender esse convite, a gente tem que voltar um pouquinho no texto de Lucas capítulo 7. Então, o que acontece? João Batista, aquele primo de Jesus, que tinha hábitos bem estranhos de comer gafanhotos, se alimentar de mel e se vestir com roupas de camelo no deserto e ficar pregando para todo mundo, virou um profeta muito, muito grande, muito reconhecido pelas pessoas. E vários seguidores o seguiam e gostavam de acompanhá-lo e de ser discípulos dele. João pregava para muitas pessoas, inclusive fazendo amigos e inimigos, e a mensagem dele era que as pessoas deveriam passar por um batismo de arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Só que em determinado dia, João, com suas mensagens muito duras, arrumou um entrevero com o governador da época, o Herodes. O Herodes era um sujeito muito complicado, porque ele pegou a esposa da irmã, e aí a esposa do irmão, e aí a sociedade, principalmente João, o condenava. E isso incomodava bastante Herodes. Herodes era um sujeito que não levava muito desaforo para casa. Então, por pressão da sua esposa, ele mandou prender João, mas ele não queria matar João, porque ele respeitava João como homem de Deus. E João estava naquela cadeia. Passado muito tempo, João começou a ter dúvidas se aquele homem que um dia ele batizou e que viu uma voz descer do céu dizendo: esse é meu filho amado, de quem eu tenho todo prazer, que no caso era Jesus, se esse Jesus era mesmo o Messias que deveria vir ou não. Então, João, no meio da sua dúvida, faz o que todos nós gostaríamos de fazer: vamos averiguar o fato. João então manda 2 ou 3 ou 4 discípulos dele até Jesus e fazer uma seguinte pergunta para Jesus: você é aquele que deveria vir ou a gente deve esperar outro? Nessa hora, Jesus entende a pergunta, entende a aflição de João, reunido com algumas pessoas. Jesus começa a fazer muitos milagres, começa a fazer muitas coisas, e ele diz para os discípulos: levem essa mensagem, aquilo que vocês viram aqui, levem essa mensagem para João. Que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e o reino dos céus é pregado aos pobres. E eles voltam para levar essa mensagem, porque isso ativaria na memória de João de que nas escrituras do Primeiro Testamento esses seriam sinais da vinda do grande Messias de Israel.
Pois bem, eles levam essa mensagem. E quando eles saem, os discípulos saem, Jesus, preocupado talvez com a imagem de João, começa a questionar, a falar: o que vocês foram ver no deserto? Será que foi um homem normal, um homem comum? Não, quando vocês foram no deserto ouvir João, vocês foram ouvir um homem de Deus. E ele exalta João para não deixar que a obra de João caísse por causa da dúvida de João. Então ele exalta João e diz: ele era um homem, entre os homens nascido de mulher, João foi o maior dos profetas, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus exalta João. E aí no versículo 29 ele diz que o texto diz que os cobradores de impostos e o povo foram batizados por João Batista. E quando ele fala que foram batizados por João Batista, o texto diz que eles obedeceram às ordens justas de Deus. Ou seja, passar pelo caminho que João estava apresentando era obedecer às ordens justas de Deus. Mas o texto faz uma distinção. Ele diz que os fariseus e os mestres da lei... Quem eram os fariseus? Quem eram os mestres da lei? Os fariseus eram um partido, tipo um partido político, que começou há muitos anos atrás com a intenção de revigorar a obediência das pessoas à lei de Deus. Começou com um movimento muito bom, mas ao longo do tempo o movimento se perdeu, eles colocaram o pé na lama. Porque eles começaram a se importar mais com o cumprimento das regras do que com o coração das regras. Então eles se tornaram, dentre o povo, eles se tornaram um povo conhecido como um povo que vive uma exterioridade muito forte, mas dentro eles não obedeciam com tanto afinco quanto eles falavam. Então, eles se tornaram um grupo, quando viam Jesus fazer as coisas, se tornaram um grupo de perseguidores de Jesus. Os mestres da lei, quem eram os mestres da lei? Eram as pessoas que eram conhecedores. Alguns dos mestres da lei eram também fariseus. Eles eram conhecedores das escrituras. E o texto diz que os mestres da lei e os fariseus não quiseram passar pelo caminho que João apresentou, não quiseram ser batizados por João. E o texto diz que eles, ao contrário dos cobradores de impostos e do povo, eles rejeitaram o plano de Deus para eles. Os cobradores de impostos eram pessoas como o Mateus, né? A gente conversou sobre ele na série Mais Um, a gente conversou muito sobre ele. Que eram pessoas do povo que se dignavam a cobrar imposto do próprio povo a mando do Império Romano que governava aquelas terras. Pois bem, o texto diz que os cobradores de impostos e o povo, eles batizaram, eles se arrependeram e mudaram de vida. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles não passaram por esse processo. Mas por que eles não passaram por esse processo? Talvez porque eles não conseguiam ver fora dos seus próprios parâmetros. Eles eram pessoas que eram tão detentores do conhecimento, eles sabiam como as coisas funcionavam, eles tinham conhecimento e sabiam de cor muitos livros das Escrituras do Primeiro Testamento, e eles, quando se deparavam com Jesus, eles entendiam, falavam: não, isso não bate com aquilo que a gente conhece, isso não bate com aquilo que a gente espera. Ele não é o Messias esperado, não pode ser, não tem como. Eles não conseguiam ver fora dos seus parâmetros. Deus e os seus métodos não se apresentavam de acordo com o que eles esperavam, e isso causava para eles grande indignação. É justamente um desses caras, fariseu, que decide convidar Jesus para comer na casa dele. Percebe o contexto? É esse tipo de gente, é esse cara que faz parte desse grupo de pessoas que chama Jesus para jantar na casa dele. Então, as cartas estão postas na mesa. Jesus sabia muito bem que tipo de gente eram esses fariseus, e o fariseu sabia muito bem que tipo de gente era Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus se expandia. Por exemplo, quando a gente percebe no texto um pouquinho acima, a gente percebe que Jesus estava indo para esse lugar, antes dele chegar nesse lugar, para receber o convite, Jesus estava caminhando e vê um filho de uma viúva, lá em Naim. E ele para o cortejo fúnebre e o menino está morto, ele ressuscita o menino. E aí o texto diz muito claramente: a fama de Jesus se estendeu, que um novo profeta surgiu. Isso está no versículo 16. Ou seja, a fama de Jesus como um grande profeta, guarda isso, que isso vai fazer muito sentido no nosso texto. A fama de Jesus como um profeta começava a se espalhar, se estendia muito.
E uma outra questão sobre a fama dele está no versículo 34, que quando o Jesus está dizendo sobre os fariseus e mestres da lei, ele fala assim, como é que eu vou comparar essa geração? Essa geração é muito difícil. Veio João Batista que não comia e nem bebia, e começavam a execrar João Batista. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês chamam ele de comilão e beberrão e amigo de pessoas de má fama. A fama de Jesus, ela era híbrida. Ele tinha uma fama para algumas pessoas que presenciaram o seu grande milagre como um grande profeta. Mas também ele tinha uma fama de andar com pessoas ruins, de ser comilão, de ser beberrão. Você imagina o que Jesus deve ter feito para ganhar a fama de beberrão? Jesus devia gostar de muita vida alegre. Ele devia gostar muito de festa. Né? Então ele tinha essa fama também. A fama de um grande profeta e a fama de um comilão e beberrão. E ele fala, como é que eu vou comparar essa geração? É como se fossem dois grupos de crianças, um de cada lado da praça, e um grita para o outro. Nós tocamos músicas alegres, mas vocês não dançaram. Nós tocamos músicas tristes, mas vocês não choraram. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? As pessoas não respondem àquilo que a gente espera. Essa geração, a geração que ele está conversando, e tem muito a ver com a nossa geração de hoje, é uma geração em que, se Deus não se comporta da maneira que se espera, Deus não faz parte do rol de pessoas queridas. Se as pessoas não se comportam da maneira com que se espera, a gente faz um cancelamento. Se as pessoas não respondem da forma que a gente espera, a gente bloqueia. Ou seja, porque a gente só consegue conceber pessoas que pensam iguais e que respondem da maneira que a gente espera. É por isso que a gente não ouve mais pessoas que pensam diferente da gente. É por isso que a gente não conversa com mais pessoas que pensam de forma diferente. E aí a gente fica assim, haja vista no nosso cenário político, ético, social, etc. e tal. Não é muito diferente das pessoas que viviam na época de Jesus. Agora, a grande questão é por que esse cara convida Jesus. Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Se eu estou, coloca aí para mim que se eu estou falando muito rápido, que eu diminuo a velocidade. Por que esse cara convida Jesus para jantar? Por quê? Talvez, na minha cabeça, pode ser para mostrar como eram bons os modos e como um profeta de Deus deveria se portar. Talvez porque eles queriam mostrar para Jesus e doutrinar o comportamento de Jesus. Pode ser também que era para experimentar a companhia da alta classe, dos fariseus e dos mestres da lei, e mostrar para Jesus como é que era viver longe da ralé, e que aquilo ali poderia ser interessante. E que nessa conversa, nesse jantar, muitas conversas teológicas e enigmas das escrituras seriam postos à mesa e seriam resolvidos, e teria uma conversa de alta classe. Ou talvez a intenção dele era para ver de perto o homem que todos falavam, para saber mesmo se esse cara era um profeta, como diziam. Mas no fundo ele tinha um desprezo no coração sobre Jesus. A gente vai conseguir identificar isso. Eu não sei por que Jesus decide entrar nessa armadilha. Se você tem pessoas que não gostam de você, naturalmente o que a gente faz? A gente se afasta. Mas Jesus não. Eu não sei por que cargas d'água foi a intenção, eu só sei que Jesus topou. Ele topou e se sentou para comer com ele. Jesus senta e participa daquela mesa. E lembra que para o judeu, o ato da refeição era um ato parecido com dividir a vida e ter concordâncias com as práticas. Jesus senta. E aquele jantar não era um jantar como você faz aí, que eu estou esperando o seu convite quando acabar a pandemia para você fazer aquele prato que você sempre fica me mandando foto, aquele churrasco que você fica me mandando foto, que eu estou aguardando o seu convite. Mas não é tipo esse jantar. Não, o jantar era algo de entretenimento público naquela época. Então era comum a casa ser aberta e as pessoas que não eram convidadas para sentar na mesa circularem ali para ver a pessoa importante que foi convidada. Era um entretenimento. Pessoas transitavam. Era mais ou menos assim, e como está nessa foto que eu vou te mostrar aí,
que acho que vai estar em cima de mim, parece? Em cima de mim, você vai ver mais ou menos como era o cenário. E aí, a partir do versículo 37, o texto vai continuando a dizer, mais ou menos assim, que naquela cidade morava uma mulher de muito má fama. Tá bom? Tinha uma mulher que não tinha muito má fama para os padrões daquela época. E ela investigou que Jesus estava lá jantando na casa desse fariseu importante. E como era um entretenimento, ela podia dar uma cisgueirada para poder ver Jesus jantando lá. Então ela pegou um frasco de alabastro, que era tipo um gesso fino, com pedras semi-preciosas, era um negócio bacana, e cheio de perfume. E ficou aos pés de Jesus, ela se esgueirou, ficou aos pés de Jesus. Você percebe Jesus deitado e percebe essa mulher aí, porque eles não sentavam como a gente senta, na cadeira, de frente para a mesa. Não, era de lado, quase deitado, e os pés ficavam para fora, porque os pés não tinha tênis, era sandália, ficava sujo, mesmo que eles tomassem banho antes da janta, os pés ficavam para fora, para que os empregados daquele pessoa que recebia, alguns estudiosos dizem alguma coisa muito interessante sobre isso, que os empregados que o patrão queria humilhar, eles tinham duas tarefas nesses jantares. Sabe quando o patrão queria humilhar, corrigir? Eles tinham duas tarefas. A primeira, tocar músicas naquele ambiente. Então, se você é do Ministério de Louvor, saiba que é mais ou menos isso que você faz quando a gente está preparado na celebração. O servo que o fariseu queria humilhar, o servo que o patrão queria humilhar, era colocado ou para tocar ou para lavar os pés dos convidados. Então, era mais ou menos assim que funcionava. E aí, ela chegou, ficou aos pés por trás de Jesus. E ela chorava, suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. Essa mulher estava chorando e as lágrimas caíram no pé dele. Então ela enxugou com os seus próprios cabelos e limpou e enxugou os pés de Jesus. O texto diz que ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Olha essa fala desse cara. Se esse homem fosse de fato um profeta. E o texto diz que a fama de profeta veio da ressurreição do filho da viúva de Naim, que está nesse próprio capítulo um pouquinho mais acima. Então a gente começou a entender, ele foi para averiguar se Jesus era de fato um grande profeta que fez aquele milagre, que a fama de Jesus chegou até ele como um grande profeta. Ele quis investigar essa situação. Essa era a intenção dele. Essa mulher, ela foi movida de uma grande gratidão e um imenso amor. De quê? O que aconteceu na vida dessa mulher para ela chegar e demonstrar tanto carinho, tanto amor? A gente cantou uma musiquinha hoje aqui, né? Um louvor do Paulo Baruch, quanto amor e tal. Por quê? O que aconteceu com essa mulher? Para ela demonstrar, e talvez cantando uma canção parecida com essa, que a Juliana cantou. O que aconteceu? Eu não sei te dizer. E o texto também não me diz o que aconteceu, e principalmente o texto não me diz quem é essa mulher. Por inferências, supor quem era essa mulher. Mas não vem ao caso, porque se o autor não quis dizer quem era, então é importante a gente não saber quem era, e sim saber que era numa anônima. Mas eu sei que uma catarata de lágrimas demonstrava o afeto que ela tinha pelo que Jesus fez a ela. E o pior, essa mulher soltou o cabelo, cara. Mas pastor, o que tem a ver soltar o cabelo? Para você aí hoje, soltar o cabelo no máximo vai causar espanto a quem está perto de você. Porque talvez, nesse frio, você esteja de pijama, sentado no sofá da sua casa, com o seu cabelo com aquele amarrinho, que se você soltar o bagulho, isso vai causar só espanto. Não é verdade? Ou então, se você tem um cabelo parecido com o meu, seu cabelo está amassado. Se você dorme de lado, o cabelo fica amassado, não volta. Aí tem que pentear tudo direitinho para ele poder voltar. Mas a questão é que ela soltar o cabelo tem um simbolismo fantástico. Por quê? Porque para aquela mulher, naquela época, era vergonhoso soltar o cabelo em público. Era vergonha. Mas
essa mulher superou a própria vergonha para demonstrar o afeto e secar os pés de Jesus. Só que você pensasse, mas ela estava beijando os pés dele. Beijar os pés de rabinos ou de líderes era um sinal comum de profunda reverência. Era um sinal comum de pessoas que queriam prestar grande reverência, beijar os pés. Então essa mulher chora cataratas de lágrimas, enxuga com seus cabelos e beija os pés de Jesus, demonstrando, deixando sair, dando vazão a todo grande amor, intensidade de algo que ela viveu. Agora, esse fariseu, aqui a gente começa a perceber melhor as intenções dele, como eu disse. Ele fala, se esse homem fosse um profeta. Ele queria comprovar a fama de Jesus. Só que o que aconteceu? O comportamento de Jesus não encaixava com a sua expectativa. E isso é motivo de grande frustração para nós. Você, perguntinha, você já se frustrou com a sua expectativa, com a expectativa que você tinha de Deus, e Deus não fez o que você esperava? Participa comigo, não me deixa sozinho, mostra que você está prestando atenção e coloca aí, sim ou não. Deus já frustrou a sua expectativa? Você já passou por essa experiência? Se sim, coloca aí nos comentários para a gente poder interagir um pouquinho e eu saber que você não está dormindo, eu saber que você está prestando atenção. E se essa mensagem está fazendo efeito para você, está fazendo sentido até agora, coloca o seu joinha, coloca o seu like, que é muito bom, porque a plataforma divulga essas coisas, divulga isso para outras pessoas. Ó, a Fabi já colocou aqui. Sim! Vamos lá, eu quero saber mais pessoas. Você já passou por esse momento onde Deus frustrou a sua expectativa, em que aquilo que você esperava que Deus fizesse não se encaixou? A Audrey já deu um joinha, aqui pra gente. Muitas vezes isso acontece. Acontece de você espera alguma coisa, você molda Deus pela sua experiência, pelo que você conheceu de Deus até hoje, você faz uma moldura de Deus e você começa a entender, prestar atenção e saber como que Deus vai reagir. Eu estava num audiolivro ouvindo uma história. Enquanto isso, você coloca aí no comentário. A Daniela, adoro quem participa. A Daniela está participando, dizendo aqui, sim. A Rosana também dizendo, sim. Vai colocando aí o seu sim ou o seu não. Eu estava lendo um livro, Trading the Zone, do Mark Douglas. E era um livro sobre mercado financeiro. E num determinado momento ele conta uma história para ilustrar que as coisas são imprevisíveis. Ele estava contando a história de um sujeito que era um investidor e que ele pediu a consultoria dele, o coaching dele, porque eles não conseguiam atingir as metas que ele precisava. E aí ele estava num momento difícil e o coaching disse, o Mark Douglas disse para ele, falou assim, arruma um emprego primeiro para você ter uma renda física e depois você volta para investir no mercado. E ele foi e conseguiu um emprego numa grande corretora que trabalhava em ações e mercado futuro, soja, milho, vendia e comprava. E esse cara que foi trabalhar lá, ele era um prodígio, ele sabia muito bem determinadas coisas e tal. E quando ele chegou do lado do dono da corretora, e aí para traçar o cenário da soja, do preço da soja naquele dia. E ele fez o cálculo, puxou, traçou a linha de tendência, puxou o cálculo, e falou assim, o preço da soja vai subir até aqui, depois ele vai cair até aqui. Aqui é o limite, daqui não desce, esse é o menor, a mínima do dia de hoje vai ser aqui. Geralmente ele acertava. E aí o chefe dele, o dono da corretora, bem mais experiente que ele, falou assim, você acha que aqui é o limite? Aí você não tem como. A partir de todos os cálculos que eu fiz, a soja não desce. Não vai descer, essa é a mínima do dia. A partir daqui você pode comprar, que é o preço mais barato do dia. O dono chegou, pegou o telefone, ligou pro outro setor e falou assim, vende 50 milhões de soja no mercado à vista, por favor. O cara ficou olhando assim, de repente o preço da soja bateu onde o cara falou que ia ficar e continuou descendo. E aí o dono da corretora olhou para ele e falou assim,
Você disse que ia ficar ali? O que o dono mais experiente quis mostrar para ele? Que por mais que você faça cálculo, por mais que você se cerque de probabilidades, basta uma pessoa fazer um cenário diferente, fazer uma coisa diferente, que seus planos vão por água abaixo. Ou seja, a gente tem como prever algumas coisas, mas não tem como prever com toda certeza. Porque as coisas variam. Basta uma coisa no cenário ser diferente para que as situações andem de maneira diferente. Mas nós temos um mecanismo na nossa cabeça que faz com que não, se as coisas estão se encaminhando assim, eu sei que Deus vai fazer assim. Se as coisas estão caminhando assim, é porque o meu marido faz assim. Se as coisas estão caminhando assim, é porque minha esposa faz assim. Mas aí a gente tira essa foto e não percebe que as pessoas mudam, que as ações podem ser diferentes, que os filhos mudaram, que a situação mudou. E aí quando aquilo sai do nosso plano, a gente não consegue interpretar. Vamos lá, o Júnior disse que sim. A Cida falando assim, há muito tempo atrás sim, hoje não mais. A Márcia disse que sim. A Rosana disse sim. Várias vezes. Acontece muito isso. Porque nós temos a mania que fica mais seguro para a gente colocar tudo dentro de um padrão. Nós colocamos o marido num padrão, a esposa num padrão, os filhos num padrão, a escola num padrão, os amigos dentro do padrão. E quando o comportamento muda, nós não sabemos interpretar, nós ficamos tristes, às vezes decepcionados e magoados, porque a pessoa reagiu de forma diferente do que a gente esperava. E isso deixa a gente frustrado. Isso deixa a gente muito chateado. E esse fariseu não conseguia interpretar Jesus, não conseguia ver o que estava acontecendo naquele momento, porque não batia com o padrão dele. Porque na ótica dele, um profeta saberia quem era essa mulher e a vida de pecado que ela leva. O profeta saberia quem era essa mulher, ou seja, o ser, a identidade dela e a vida que ela leva. Suas ações de pecado. Para o fariseu, pelo que ele entendia daquela mulher, não haveria cenário diferente onde aquela mulher poderia ter mudado de vida. Então, para ele, o ser era igual ao fazer. Então, ela era pecadora e ela tinha ações de pecado e nada aconteceria diferente para que aquilo mudasse. Eu tenho a impressão de que para ele era a mesma coisa, ser e fazer. Mas para Jesus, o pecado não conferia identidade àquela mulher. Assim como o seu pecado não confere identidade a você. Assim como o seu fracasso não confere identidade a você. Fracasso é um evento, não é uma pessoa. Derrota é um evento, não é uma pessoa. Miséria é um evento, não é uma pessoa. Percebe? Momentos são eventos. Não determinam a nossa identidade. Então eu tenho duas pessoas com duas narrativas diferentes. A narrativa da performance moral que condenava essa mulher. Essa mulher ela tinha uma performance moral, uma vida moral condenável por todas as pessoas. E essa narrativa, quanto mais ela tentasse viver de uma maneira moral, de uma maneira adequada da sociedade, mais ela se frustrava. E temos a performance religiosa, de quanto mais religioso, quanto mais obediente às leis, quanto mais certinho para com Deus eu sou, mais isso suporta a minha vida. Então a narrativa da performance moral condenava aquela mulher e a narrativa da performance religiosa suportava aquele homem, dava suporte a ele. Ele se entendia como ele era por causa da sua performance moral. Só que o problema é que essas duas narrativas gera um sentido de superioridade, porque se você consegue ter uma performance moral melhor, mais adequada, que você acha que Deus aprovaria, você olha para as outras pessoas e começa a ver os defeitos dela e condenar as outras pessoas, porque você consegue e outras pessoas não, porque você deu duro danado e outras pessoas não, e isso tira do seu coração a misericórdia. E a performance religiosa faz com que você olhe para outras pessoas e fale, como que Deus pode abençoar esse tipo de pessoa? Ele não faz nem a metade do que eu faço, ele não é nem tão comprometido a metade do que eu sou comprometido. Como que Deus pode abençoar? Isso faz com que você interprete situações, você está ali, dizima,
oferta, você ora, tem uma vida de devoção, tudo certinha, e sua vida não para de cair bombas. Aí você vê uma pessoa que é frívola, que é um pé lá, é um pé cá, e a vida começa a rodar lisa e você fica com raiva de Deus, porque como que Deus ousa dar uma vida mais tranquila àquela pessoa que não está nem aí para ele e para mim, que tem uma vida adequada, uma vida digna, que busca viver sob os parâmetros dele, Deus me deixa passar por essas grandes tribulações. É quase que do nosso fundo do nosso coração, nós tirássemos aquela frase maligna que diz: Deus, o Senhor me deve isso, eu faço tudo e eu faço por onde? O Senhor me deve esse tipo de resposta, o Senhor me deve esse tipo de vida, porque eu faço tudo para você. Porque no fundo, é esse tipo de comportamento que nós temos com relação às outras pessoas que vivem conosco. Nós nos doamos para os nossos amigos e nós achamos que nossos amigos devem esse tipo de respostas para nós. Nós nos doamos para o nosso cônjuge e nós achamos que eles devem responder porque nós merecemos, porque nós fizemos. E a gente começa a entrar, e a gente começa a viver sob a narrativa da performance moral ou da performance religiosa, e isso nos eleva, e isso gera raiva no nosso coração, porque as coisas ao redor estão andando às vezes melhor do que a gente. Você já passou por essa experiência? Qual dessas narrativas pega mais para você? A da performance moral ou da performance religiosa? Você já passou algum momento, não que agora, não, agora você está santo, agora você está bem, mas em algum momento da sua história, você experimentou viver pela performance moral ou pela performance religiosa, como eu expliquei agora? Qual dessas duas pega mais pesado para você? Coloca aí nos comentários para a gente poder saber se eu consegui alcançar e se isso está fazendo sentido para você. É muito importante esse feedback, porque aí eu fico sabendo se eu estou falando a sua língua ou não. Tá bom? Coloca aí, performance moral, performance religiosa. Alguma das duas, em algum momento da sua vida, pegou mais forte? Pegou mais fundo? Aciona o seu dedinho aí, que aí isso não deixa você dormir. Sempre que eu faço perguntas, você tem que se mexer aí, o soninho vai embora. Mas eu fico aguardando aqui com ansiedade, porque a melhor parte para mim é quando a gente interage aqui, é muito gostoso, muito legal. Tá bom? Coloca aí, narrativa da performance moral ou narrativa da performance religiosa? Qual das duas pegou um pouco mais pesado ou que já dominou sua vida em algum momento? Qual das duas já falou e já determinou o ritmo do teu coração? Essas duas performances geram sentimento de superioridade. Só que Jesus propõe outro tipo de narrativa. Adoro. Essa agora que meus fogos internos explodem. A Cida colocou aqui a narrativa moral. Para ela, o que mais pegou em algum momento da história, a narrativa da performance moral. Legal. Você participa aí, coloca aí também. Não deixa a Cida sozinha, não. Vamos colocando aí, coloca aí para a gente poder entender e você posicionar que você está entendendo e que isso faz sentido para você. Tá bom? Jesus propõe uma outra narrativa. Um outro tipo de narrativa. Versículo 40 diz assim: Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. E Jesus disse: Olha que interessante. Agora a gente sabe o nome desse cara. Só agora a gente conhece esse fariseu pelo nome. E ele responde a Jesus dizendo: Mestre, mas às vezes quando você olha para isso, você acha assim, ele está reconhecendo Jesus como mestre. Não. Existem várias palavras no original que você pode usar para reconhecer a pessoa. Essa mestre, essa palavra que ele usa aqui, é uma palavra de uso comum, sem respeito algum. No português, é como se a gente fosse falar seu. Quando a gente não é que é desrespeitoso, mas não tem o sentido de mestre. Por exemplo, seu Rossini, dona Cida, né? A gente está tendo respeito só pela idade, por serem mais velhos. Agora, quando a gente vai tratar algum assunto, o senhor poderia, é diferente. E aí, quando ele chama de mestre, aqui é tipo o seu. O seu de um bar que tem aqui, seu Rosa,
né? É seu. Então ele não chama C-O, S-E-O, tá? Ele não chama Jesus de mestre porque ele reconhece Jesus como aquele que está ensinando. Ele só responde mestre porque é um pronome coloquial comum. Ó, o Júnior está colocando aqui que a narrativa moral já fez parte da história dele. A Rosana está colocando aqui a religiosa, mas tem mudado minha visão. Porque, ó, a Rosana colocando que em algum momento da vida, da história dela, a religiosa fez efeito. Então, você que está aí só no quietinho, coloca aí, a gente vai adorar você dar trabalho para a produção, porque ela tem que colocar seus comentários na tela. A gente vai adorar, sempre a gente adora ouvir, ler os seus comentários para a gente trocar ideias, tá bom? Então, o que a gente tem? Ele falando, sim, mestre, fala. E aí, Jesus conta uma historinha para ele. E fala assim, ó, 2 homens, eles tinham uma dívida com um homem, tá? Que costumava emprestar dinheiro, tipo um agiota, alguma coisa assim. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro devia 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem o que haviam pegado emprestado. Então ele aquele cara perdoou a dívida de cada um. Perdoou dos dois. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Aí Jesus diz, você está certo. O que Jesus está colocando aqui? 2 homens tinham uma dívida e incapazes de pagar. Uma dívida maior, outra dívida menor. E o cara que tinha que receber simplesmente chegou e perdoou. E aí ele está colocando que a maior estima é prestada por quem foi muito perdoado. Quem foi muito perdoado é porque admitiu que devia. Para a gente ser muito perdoado do que a gente deve, a gente tem que admitir quem nós somos. E Jesus apresenta os dois nessa parábola. Ele apresenta o fariseu e apresenta a mulher. Na sua opinião, quem é desses dois o fariseu e quem é a mulher? O fariseu é quem devia mais ou o fariseu é quem devia menos? Dentro do que Jesus explicou. Essa é a grande sacada da gente entender o texto. E aí você precisa perguntar, essa parábola de Jesus não diz só apenas ali, diz respeito a algo maior. E aí eu pergunto, a quem nós somos devedores? Eu e você somos devedores a Deus. E por que nós somos devedores a Deus? Porque nós fazemos parte da raça humana. Nós fazemos parte da humanidade. E no começo da humanidade, a humanidade contraiu uma dívida que se estenderia para toda ela enquanto ela existisse. Os primeiros pais, os expoentes dessa humanidade, Adão e Eva, eles decidiram romper sobre os cuidados de Deus e assumir a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para si. E então, eles, sob o engodo do Satanás, eles comem do fruto, e ao comer do fruto, eles se apartam de Deus. E Deus disse, se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Não coma desse fruto, coma da árvore da vida, mas não coma desse fruto. E como consequência deles terem comido desse fruto, de terem desconectado de Deus, o pecado entra no mundo, entra no ser humano, e a morte vem reinar. E a partir daí, todos os seres humanos, descendentes desse primeiro casal, contraem essa dívida por herança. Então nós somos devedores de Deus desde o nascimento. Nós já nascemos devedores de Deus. Não tem como. Deus tem uma promessa. Deus tinha feito uma promessa que iria punir o pecado com a morte, com a extinção total. Porque ele disse, se você comer, certamente você morrerá. Deus teria que cumprir sua palavra. Então todo ser humano, você consegue entender isso? Às vezes você fala, mas eu não fiz nada. Eu sei que você não fez nada, mas como parte da humanidade você nasce com isso. Eu gosto de usar essa metáfora para poder explicar melhor. É como se a partir daquele momento que Adão e Eva se desconectaram de Deus, a humanidade passou a ter uma anomalia genética
que o impedia de se conectar com Deus, que não tem conserto. Então todo ser humano que nasce, ele teria essa anomalia cromossômica, genética dentro de si. Todos seriam desconectados de Deus. Essa é a nossa dívida para com Deus. Só que o texto continua no versículo 44, ele diz: então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, perceba, às vezes as frases passam despercebidas. Jesus olha para a mulher e começa a falar com Simão. Imagina essa cena? Imagina essa cena aqui em cima de mim. Jesus sentado, começa a olhar para aquela mulher, enxugando seus pés e falar com Simão que está lá. E aí eu começo a imaginar a cara das pessoas e a cara de Simão quando Jesus diz: você está vendo essa mulher, Simão? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela os lavou com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Percebe que esse cara deixou Jesus entrar na casa dele e jantar com os pés sujos? Primeira coisa. Segunda coisa, Simão, você não me beijou quando eu cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Beijar a pessoa que você recebe é um gesto de carinho, de que você está o recebendo. Simão não fez isso, Simão não tinha estima por Jesus. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei, Simão. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Era costume quando você receberia alguém querido para jantar, que você despendiasse pelo menos de uma gotinha de óleo de oliva, um azeite bem simplesinho e pingasse na cabeça como gesto de carinho, de cuidado, de abraço. E Simão não fez isso. Porém ela, Simão, derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Aonde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Quando Jesus disse, você está vendo essa mulher? Simão via a conduta dela, o pecado dela, a má fama dela, mas Simão não conseguia enxergá-la. Isso acontece muitas vezes dentro de casa. Um olha para o outro e vê, mas não enxerga. Vê os erros passados, vê as mágoas passadas. Isso acontece nas amizades. Você vê a pessoa e você lembra lá daquele momento ruim. Você lembra do que a pessoa fez no passado. Você não consegue enxergar a pessoa hoje. Você não consegue enxergar a pessoa agora, não consegue enxergar a pessoa como um ser humano mutável que está em transformação. Simão não conseguia enxergar aquela mulher dessa forma. Simão não conseguia enxergar o seu sofrimento, as suas dores, as suas tentativas e os seus fracassos. Assim como a gente configura, tira uma foto da pessoa que vive perto da gente e a gente acha que essa pessoa nunca vai mudar. Por mais que a pessoa tente, a gente aprisiona essa pessoa naquela moldura e não deixa ela sair, e não deixa ela mudar, não deixa ela ser diferente, porque nossos olhos estão sempre fitos no passado. A gente vê, mas não enxerga. Simão via, mas não enxergava. Simão não demonstrou estima nenhuma por Jesus, porque no fundo o que ele queria saber se aquele homem era profeta, mas não teve nenhum cuidado de convidar ele para jantar e recebê-lo bem. Simão não o considerava. Simão não tinha, isso é uma coisa que acontece muito com a gente, Simão não tinha noção da realidade de quanto estava afastado de Deus. Por quê? Porque dentro do seu conhecimento teórico sobre Deus, Simão estava perdido porque Jesus não se encaixava. A mente dele poderia estar pensando sobre Deus, mas o coração estava longe de Deus. E isso é amplificado pela falta de conhecimento próprio dos seus próprios pecados. Falta de entender que todo ser humano está desconectado de Deus. Está com uma dívida, deve a Deus. Independente da sua performance religiosa, da sua performance moral, todo ser humano deve a Deus.
O que, em teoria, mais o aproximava de Deus, que era os seus conhecimentos, seus pseudos conhecimentos teológicos, estudos e a sua suposta devoção, na verdade era o que mais o afastava de Deus. Tem gente que quanto mais estuda, mais longe de Deus fica. Tem gente que quanto mais se mergulha, mais longe de Deus fica, porque quer estudar, quer se aprofundar para tentar fazer Deus se encaixar nos seus parâmetros. Mas no fundo, está perdido igual Simão. O que em teoria o aproximava, na realidade o afastava. Isso acontece muito quando nós temos uma relação com o divino de ouvir falar, ou baseado em testemunhos, ou baseado no que a gente ouviu. A gente se alimenta da experiência dos outros. E isso não funciona. Simão se aproximou da casca de profeta para verificar. Ele não o considerava. Talvez ele fizesse uma autopromoção, fazer um jantar para todo mundo ver que ele recebeu o rabino, o profeta da fama. Só que no fundo, ele acabou encontrando o Jesus real. O Jesus real. E nessa cena eu tenho o amor demonstrado. Essa mulher demonstrou amor porque ela foi muito perdoada, porque ela devia muito. E ela entendeu do quanto ela foi perdoada. Como nós demonstramos o nosso amor? Como que nós temos demonstrado o nosso amor a Deus? Essa mulher demonstra o amor dela com ações extravagantes. Ela quebra o vaso, ela chora, se descabela, ela faz um negócio que demonstra mesmo que ela amava. Como têm sido suas demonstrações de amor? 3 coisas importantes da demonstração de amor dessa mulher. Era extravagante. Era proporcional ao que ela foi perdoada. E ela tinha consciência da onde ela foi tirada. Ela tinha consciência do poder daquele perdão. Ela tinha consciência do poder, ela foi invadida por algo extraordinário. E muitas vezes nós, por acostumarmos e sermos perdoados, por acostumarmos com a ceia do Senhor, por acostumarmos com as celebrações, nós perdemos o teor. Nós perdemos a mão na hora de manifestar o nosso amor. O amor dela foi intencional. O amor dela foi extravagante. Todo mundo viu. Ela teve a intenção de ir lá. Foi extravagante. Todo mundo viu. Teve valor. Custou para ela. Aquele perfume era caro. Ela não fez algo que ela poderia na esquina adquirir de novo. Foi caro. E ultrapassou os limites. Ela passou vergonha. Foi um amor intencional, extravagante, com valor e ultrapassando os seus limites. Talvez seja um parâmetro para você avaliar a demonstração que você tem de amor para com aquele que te resgatou e te perdoou. Há um intercâmbio muito grande entre amor e perdão. Às vezes nós somos perdoados por muito amar e às vezes por muito amar somos perdoados. Na frase original, na linguagem original, a frase é assim: a razão de ter sido perdoada os seus muitos pecados foi porque ela muito amou. A razão de ter sido perdoado os seus muitos pecados foi porque ela muito amou. Ela muito amou a Jesus e recebeu o perdão dos seus pecados. Versículo 48, a gente chegando no final desse jantar diz: então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. 2 frases eu gostaria de destacar desse texto. Que homem é esse que perdoa até pecados? Este homem é o perdoador de dívidas. É aquele que veio mostrar o caminho de volta para Deus. É aquele que veio
apresentar e demonstrar que podemos de novo estar reconectados com Deus. Ele veio perdoar, porque o perdão envolve morte. Por exemplo, isso é uma regra universal, como gravidade. Todo perdão envolve morte. Não tem como Deus ter perdoado nossos pecados sem envolver morte. Por quê? Toda vez que você vai perdoar alguém dentro da sua casa, um amigo na escola, ou o cônjuge, qualquer pessoa, você tem que morrer para si. Uma morte acontece, você morre, a sua razão morre. E você assume a perda. Perdoar é isso. Assumir a perda grande. Você assume a perda para si. Então, como regra universal, sempre que há perdão envolve morte. E qual é a morte que foi envolvida para perdoar nossos pecados, pecado da humanidade? Jesus teve que morrer na cruz. A morte dele foi o preço a ser pago pela nossa absolvição. Quando ele morre, a palavra de Deus é cumprida, se pecar certamente morrerás. E como ele não pecou durante a vida, ele era digno de receber a vida e não a morte não consegue segurar, ele volta e todo aquele que recebe a morte de Jesus como sendo sua morte para pagar a sua dívida contra Deus, passa então a ser perdoado por Deus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dele, ativando novamente a sua área espiritual. E então ele não há mais barreira para ele se conectar com Deus e ele volta em processo à condição anterior de Adão a ter rompido com Deus. Jesus passa a ser o seu Senhor e a gente abre mão da prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para que Jesus possa dizer para nós o que é certo e o que é errado e ouvir Jesus mediante a palavra, mediante o conselho das pessoas e mediante as autoridades que estão sobre nós. A morte de Jesus foi o preço a ser pago pela nossa absolvição. E a última frase desse texto que me chama a atenção diz: a sua fé salvou, vá em paz. Jesus não cobrou nada dela. Foi de graça. Foi gratuito. Basta ter fé nele. E o que é fé? Fé é acreditar e confiar no poder, no caráter e na palavra de Jesus. Isso é fé. Se você tiver fé, a salvação vem pela fé. Não é o esforço moral, não é a performance religiosa, mas sim a fé que salva. Que Deus está de braços abertos para nos receber. Basta debruçarmos a nossa vida diante dele e dizer: eu abro mão da minha prerrogativa. Reina sobre mim. Vem sobre mim. E aí então passamos a ser perdoados pelo amor e salvos pela fé. Perdoados pelo amor e salvos pela fé. Eu não sei como essa mensagem falou o teu coração, mas eu quero dar um tempo para você orar. Eu quero ver se a produção consegue achar aquela canção Quanto Amor Ele Tem Por Mim, que eu acho que demonstra e pode ajudar a gente a meditar um pouco sobre isso e você responder a Deus sobre o que Ele falou com você. Logo após a canção, a gente volta para ler os comentários, orar juntos e dar a benção.